Olá pessoal, hoje eu tô aqui para passar uma dica de escrita, né? Uma dica de gramática, que é uma coisa que já fazia tempo que eu não fazia aqui no canal, né? E hoje eu resolvi fazer uma dica muito importante, né? Que é o uso do porquê. Como as pessoas confundem isso, né? É uma coisa que cai bastante em concursos públicos, em provas de maneira geral, e o pessoal costuma ser pego desprevenido nisso aí porque confunde bastante. Além também de confundir quando vai usar em redações, por exemplo, né? Ou na escrita em geral e acaba errando. Nós temos na língua portuguesa 4 tipos de porquê, né? O porquê separado sem acento e com acento, e o porquê junto, também sem acento e com acento. Então, o que acontece? Como são vários tipos, né, o pessoal costuma fazer uma confusão bem grande aí com essas palavras, mas não é tão difícil assim separar um do outro, certo? Lembrando, gente, que existem várias formas de fazer isso, várias regras, tá? Então, assim, às vezes, as regras que eu vou passar aqui são diferentes de outras que talvez vocês já tenham visto, tá? Mas isso é normal, né? Porque existem várias regras, várias técnicas, vários caminhos para a gente aprender a como usar esses porquês. Eu vou passar aqui para vocês a forma que eu acho mais fácil, mais prática de separar um do outro, identificar quando eu uso um, quando eu uso o outro, certo? Então vamos lá, começando pelo porquê separado e sem acento. Quando que eu vou usar ele? Primeiro, quando eu puder trocar esse porquê, quando ele for equivalente à expressão pelo qual, ou as suas variações, né? Pelos quais, pela qual, pelas quais, certo? Por exemplo, você não sabe os problemas porque passei. Ou seja, se eu substituir, você não sabe os problemas pelos quais passei. Então, ou seja, quando eu consigo trocar, quando eu consigo substituir o porquê pela expressão pelo qual e as suas variações, é sinal de que eu vou usar então esse porquê separado e sem acento, certo? Depois, fora essa situação, eu vou fazer um contraponto aqui, uma comparação do porquê separado sem acento e do com acento. Basicamente, a regra de uso dos dois é quase a mesma. Qual que é a diferença? O porquê separado e sem acento, além dessa primeira regra que eu acabei de falar, ele também é usado quando pudesse ser substituído pela expressão por qual motivo. Então, se eu trocar, né, se eu conseguir substituir o porquê pela expressão por qual motivo, eu vou usar esse também separado e sem acento. Por exemplo, por que você não veio à aula? Se eu substituir, por qual motivo você não veio à aula? Ou seja, eu consigo substituir um pelo outro. Quando isso acontecer, eu vou usar o porquê separado e sem acento também, certo? Mas, e o porquê separado com acento? É basicamente a mesma regra. Porquê separado e com acento, eu também vou utilizar quando puder ser substituído pela expressão por qual motivo da mesma forma, assim como o outro. Qual que é a diferença? O separado com acento eu vou usar quando eu puder substituir pela expressão por qual motivo, desde que logo após esse porquê eu tenha um sinal de pontuação. Qualquer sinal de pontuação, vírgula, exclamação, interrogação, que é a maioria dos casos, qualquer sinal de pontuação. Se eu conseguir trocar o porquê pela expressão por qual motivo, e se logo depois desse porquê eu tiver um sinal de pontuação,
qualquer sinal de pontuação, pode ser vírgula, exclamação, interrogação, eu vou colocar o porquê separado e com acento. Se eu conseguir trocar pela expressão por qual motivo e logo depois desse porquê eu continuar a frase normalmente, sem sinal de pontuação, então eu vou usar o separado também, só que sem o acento, certo? Depois, vamos agora à turma dos juntos, né? Os juntinhos. Porquê junto, sem acento e com acento. Como que eu vou diferenciar? O porquê junto, sem acento, ele geralmente indica explicação. Ou seja, eu vou usar quando eu quero explicar o motivo de alguma coisa ter acontecido, a razão de alguma coisa ter acontecido. Por exemplo, cheguei atrasado porque meu carro quebrou. Ou seja, eu consigo entender que eu estou explicando o motivo, né, a razão de eu ter me atrasado. Ou eu posso substituir também pela conjunção pois, certo? Ó, cheguei atrasado, pois meu carro quebrou, certo? Mas geralmente eu nem vou precisar fazer essa substituição, porque sempre que estiver explicando o motivo de algo ter acontecido, eu já vou usar este porquê, junto e sem acento. Então, eu nem preciso fazer a substituição pela palavra pois, mas se eu quiser fazer, em caso de dúvidas, eu posso fazer, certo? O porquê junto e com acento. Quando eu utilizo? Quando ele for utilizado como um substantivo, ou seja, como um nome, né? Porque todo nome é classificado gramaticalmente como substantivo. Então, sempre que esse porquê funcionar como um nome, como um substantivo, eu vou utilizar esse, né? Que é o porquê junto e com acento. Mas como que eu vou saber se ele está funcionando ou não como um substantivo? Gente, sempre que ele funcionar como um substantivo, ele sempre vai ser acompanhado por uma outra palavra. Ele nunca vai vir sozinho. Como assim? Geralmente eu vou ter um artigo, né? O ou os, por exemplo, acompanhando, né? Ou eu vou ter esse, aquele, né? Algum pronome. Então, sempre eu vou ter ou um artigo, ou um pronome, ou uma outra palavra qualquer acompanhando esse porquê e diretamente ligado a ele. Nesse caso, quando isso acontecer, eu já vou saber que ele está funcionando como um nome, como um substantivo, por isso eu vou utilizar esse porquê, junto e com acento, certo? Por exemplo, não me venha com seu porquê. O que acontece? Esse seu, pronome seu, está diretamente ligado ao porquê. Ele está funcionando como um nome, como um substantivo, certo? Se eu tiver dúvida, eu posso trocar pelas palavras motivo ou razão. Não me venha com sua razão, não me venha com seu motivo, certo? Então, esse porquê junto e com acento, que funciona como um nome, sempre vai vir acompanhado de artigos ou de pronomes, de uma outra palavra, né? E na dúvida, é só eu trocar ou pela palavra motivo ou pela palavra razão, né? Se essa troca funcionar, também é sinal de que eu vou usar esse porquê, junto e com acento, certo? O único porquê que admite S no final, que admite plural, é esse, junto e com acento. Então, se eu falar, não me venha com seus porquês, ou estes porquês não me convenceram, sempre que estiver no plural, eu só vou poder usar este, junto e com acento, porque é o único porquê que admite plural. Então, se vocês virem outro tipo de porquê com S no final, admitindo plural, já está errado.
certo? Porque este é o único que admite S. Dica fundamental, muito importante para encerrar o vídeo. Pessoal, essa história de que por que separado é para pergunta e por que junto é para resposta é um erro, tá? Isso é um erro, não tem nada a ver isso, tá? Ah, separado é para pergunta, junto é para resposta. Não tem nada a ver, porque eu posso ter o separado também em respostas, desde que ele se encaixe nas regras que eu citei antes para vocês, certo? Então essa história de que um é só para pergunta, o outro é só para resposta, é um erro, tá? E muita gente fala isso. Então não caia nessa, certo, pessoal? Para recapitular um pouquinho de tudo isso que eu passei para vocês, vou deixar uma tela aqui com um resumo básico, né, em poucas palavras, numa tela só, para facilitar o estudo de vocês com alguns exemplos, tá? Então, olho na próxima tela que vai aparecer agora para vocês, olho na tela seguinte e por hoje é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da dica, que compartilhem com alunos, né, com concurseiros, com pessoas que confundem isso aí, né, para ajudar essas pessoas, certo? E por hoje é isso, pessoal. Obrigado por assistir. Valeu!